Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod à Mesa, o podcast que a gente fala sobre família, relacionamento, desenvolvimento, trajetória pessoal, fé e principalmente felicidade. Então a minha convidada de hoje, eu tô super feliz de receber ela porque ela é uma carioca apaixonada pelo Rio. E como toda apaixonada, por onde ela passa, ela mostra essa sua paixão. Em São Paulo, na internet, nas palestras, ela sempre fala, antes de começar, essa paixão pelo Rio. Ela é administradora de formação, muita gente acha que ela é jornalista, mas ela é administradora de formação, mas é uma comunicadora por vocação e paixão, como eu gosto de falar. Além de super empreendedora, ela sempre anda na frente, na vanguarda dos assuntos quando é inovação, tecnologia, moda e principalmente comportamento. Ela é Ale Garatoni. Adorei. Você gostou? Isso. Eu vou printar isso, gravar. Vai guardar mandar para você no usar. Ah, que bom. Então, eu gosto muito de falar de você. Sempre fala muito do Rio. O Rio é uma coisa, uma marca na sua vida para onde você passa. Você já está em São Paulo há quantos anos? Quase 20, vai fazer 20 agora. Caramba, 20 anos. Você mudou, você não era casado, não tinha filho? Não, eu mudei na cara e na coragem. Era o meu sonho. Tá. Eu era apaixonada por São Paulo, era ao contrário, eu ia muito a trabalho e tal. E eu sempre falei, não, vou morar em São Paulo, até um dia que eu recebi uma proposta de emprego, em 2 semanas eu estava lá. Rápido? Do nada, assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 29 já. Tá, já estava numa idade madura, eu tava assim, naquela, não era tinha acabado coisa... de terminar namoro, namorei a vida inteira, então tava meio que no momento de ir, sabe? E aí coisas... São Paulo as coisas acontecem, assim, ou foi mesmo casamento? Eu tive uma grande sorte, porque quando eu fui para São Paulo, eu já conhecia muita gente lá, que eu acho que isso é a maior dificuldade do carioca que vai, eu vejo por amigos meus que não conseguem se adaptar. Então, eu já conhecia muita gente, eu tinha grandes amigos em São Paulo, tinha uma amiga que é minha amiga até hoje, e a família dela meio que me adotou no começo, então domingo eu ia almoçar com eles e tal, isso ajudou muito. E eu conheci meu marido no meu primeiro mês lá. Ah, foi rápido. Foi rápido. Então, aí, enfim, aí formei família lá, e aí lá fiquei, nasceu minha filha super paulista. Fala paulista. Fala paulistês, então, pé de bolacha. Que legal. E aí, assim, lá se vão 20 anos. E como é para você educar sua filha, que é paulista, você é apaixonada pelo Rio? Sua filha tem essa conexão com o Rio? Ela gosta, hoje eu acho que ela gosta mais, ela tá com 11 agora, então agora ela já aproveita mais, mas ela é aquela que vai pra praia, reclama, ai, tem areia, ai, que susto do vendedor, que susto. Então, eu falo, pelo amor de Deus, minha filha, você tá na praia. Cresceu aqui, né? Carioca de E cara, eu era assim, as pessoas acham que não, porque eu dei uma paulistada, eu acho, quando eu fui pra lá. Desde uma época, né? Acho que foi o quê? 2000? Que ano 2006. Você foi? 2006, tá. E eu entrei no clima da cidade mesmo. Então, eu acho que eu sou meio peixe fora d'água em todo lugar, porque eu virei paulista demais pro Rio e carioca demais pra São Paulo. Mas as pessoas nem acreditam, mas carioca, eu era carioca mesmo, carioca de praia. Você era? Cara, eu era Jura? muito. Eu ia à praia todo dia, assim, né? Quando eu trabalhava, sim, mas tinha não. essa coisa do mar. Mas eu era muito Você ainda ligada. gosta, ainda vai muito? Amo. Quando você vem aqui, vai? Amo. Ah, legal. Amo. E eu fujo para as praias de São Paulo também, quando dá. Seu marido gosta de praia? Ele gosta de praia, mas ele não gosta do Rio. Ah, não gosta do Rio. Não. Então, vocês têm um pouco essa divisão, essa conciliação. Até quando eu almocei com a Cis outro dia, eu falei, amiga, eu quero tanto voltar. E a gente conversando, ela falou... Aí ela perguntou do meu marido, eu falei, não, ele odeia o Rio. Ela, então esquece, vamos fazer outro plano. Eu gosto muito de São Paulo, sabia? Eu gosto Eu também. acho, engraçado, eu sou carioca, nasci aqui a vida inteira, mas eu acho o carioca fechado. Você não acha? Eu acho. Eu acho que ele marca o vão marcar, uma coisa muito da praia, ele dessa coisa da informalidade, mas não tem né? aquele compromisso. Eu sempre conto essa história, acho que eu não contei aqui no Pod, vou contar hoje pela primeira vez. Quando eu fui morar em Recife, eu... encontrando mãe da escola, a escola era muito agregadora, sempre se encontravam as mães, e um dia uma mãe falou assim pra mim, então, hoje depois daqui, a gente vai almoçar no It, que era um restaurante lá da época, vamos lá, 12:30 lá. E aí, era 8 horas da manhã, eu fui pra minha casa, fazer minhas coisas e tal, e quando foi mais ou menos 12:30, elas me ligaram, ô Lulu, cadê você? A gente tá aqui. Eu falei, menina, vocês foram? Mas eu vivi muito isso em São Paulo também. Vocês foram? Vocês estão aí? Ela falou, oxi, a gente tá aqui. Onde não falou? Eu falei, minha filha, eu sou carioca no Rio de Janeiro, a gente precisa de confirmação que tá indo, que o negócio vai acontecer. Ela,
Oxe, mas aqui não é assim não, a gente não falou, a gente tá aqui. Não, e pelo eu menos aprendi. foi no dia, né? Porque lá em São Paulo as pessoas marcam as coisas com um mês de antecedência. Eu demorei pra entender também, porque já aconteceu exatamente isso comigo, até com a Daniela Falcão, que na época era diretora da Vogue. Eu marquei um almoço com ela, tipo, um mês antes, nunca mais a gente falou sobre o assunto. Eu falei, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Pra gente aqui Aí assim. no dia tô eu no computador, acho que nem tinha ainda o WhatsApp, eu tô eu no computador, chega um e-mail, olha, esse tá chegando. Misericórdia. Eu queria morrer, assim, gente... Lógico, a gente tem essa informalidade em que a gente marcou, mas não tá tão firme, não, sabe? Se você não confirmar, tipo, no dia, na véspera... E é super ok, a pessoa vai lá meia hora antes, fala, ai, me enrolei aqui, a gente nem fica ofendido, né? Não. Mas é feio. É feio e é uma coisa, mas é muito cultural. Muito do local. Os dois marcam, os dois não vão e ninguém toca no assunto. Isso, e o negócio fica... Acho que a gente tem essa malemolência, acho que o carioca tem isso. E nos outros lugares do Rio, do Brasil, isso não existe. E a gente tem que se adaptar. Eu aprendi muito isso em São Paulo, assim. Sim. Coisa de horário e tudo. Odeio chegar atrasada. Cheguei atrasada aqui não, hoje. Não, chegou 10 minutos e não é atraso. Não é. Não. E eu sou muito neurótica com isso, porque eu acho que o carioca tem um pouco esse descompromisso, né? E acho que isso atrapalha um pouco a gente nas coisas pra andarem, as coisas demoram a acontecer, você não acha? Acho. Isso eu acho que é um lado bom de São Paulo. E principalmente pra trabalhar. Pra trabalhar. E por isso eu acho também que era o meu sonho, porque quando eu trabalhava aqui, que daí eu já trabalhava com moda na época, então eu ia fazer Fashion Week, ia fazer qualquer coisa lá, e aí você marcava as coisas com muita antecedência, e você chegava no dia, tava tudo lá, e eu falava, gente, parece mágica, que não precisa reconfirmar no dia, tipo... Você foi para esse trabalho? Não, você foi sem trabalho, que você falou. Não, eu fui pelo Glamurama na época. Lembra do Glamurama? Lembro super do Glamurama. Eu comecei a trabalhar no Glamurama no Rio ainda. Eu era meio que uma correspondente. Na verdade, eles me contrataram para cobrir um Fashion Rio. Aí gostaram do meu trabalho, aí meio que criaram um posto que não existia para ser meio que uma correspondente aqui no Rio. E eu fiquei uns 3 meses. Porque o Rio foi muito forte na história da moda do Brasil, não foi? Porque o Fashion Week começou por aqui, não foi? Assim, porque foi São Paulo, mas não foi Semana Barra Shopping. Eu me lembro dessa coisa, eu era bem... Isso é antes de 2000, 90 e poucos, 97, 90. Não foi? Que a moda pulsante do Brasil começava pelo Rio. Eu não sei muito bem, eu acho até que lá o Fashion Week começou como Morumbi Fashion também. Morumbi também. Que era barra shopping do grupo. Do mesmo grupo. Ah, tá. Mas eu não sei quem começou primeiro, mas eu acho que foi meio junto. Mas as marcas do Rio tinham uma força muito grande. Que estão voltando a ter. Acho que estão voltando a ter. Eu vejo muito isso em São Paulo, como a galera de São Paulo é enlouquecida por marca do Rio. E eu adoro, porque eu só ando de marca do Rio, eu chego aqui, eu já fico temática, já me visto de marca do Rio e levo pra lá. Então, assim, você anda pelo Itaim, só dá a bolsa do Rio. Que legal. É muito legal. E essa coisa, você foi para trabalhar com moda, como foi essa sua transição? Você fez administração, você não sabia o que queria fazer? Conta aí. Exatamente. Direito, economia. Como todo mundo que faz administração, eu fiz, na verdade, quando eu terminei a escola, eu fiz vestibular para economia na PUC, que era o que eu queria. Que era o supra-sumo da nossa época, economia na PUC. E eu só fiz esse vestibular, porque era a única coisa que eu queria. E eu não passei nesse vestibular, porque as pessoas acham que eu sou nerd, mas eu era super péssima aluna na escola. Olha. Queria nada com nada, enfim. Aí eu fiz esse vestibular, não passei. Aí eu fiquei 6 meses sem estudar, um sabático, né? Na época nem se chamava assim. Imagina, 18 anos, zero maturidade. Nova. E aí, quando eu fui fazer vestibular no meio do ano, eu fiz jornalismo e fiz Cândido Economia de novo. Eu mudei no meio do caminho de curso. E eu já tinha uma inclinação para o jornalismo, mas a Cândido era do lado da minha casa, você sabe? Você sabe onde eu morava. Essa coisa bem mundo do Manuel Carlos, de que todo mundo meio que se conhece, sabe quem é no Rio de Janeiro. A Lê morou no prédio, morou a vida inteira. Quase. No prédio, era vizinha do meu marido quando a gente era namorada. Então a gente mais ou menos. E eu me lembro de você, baby. Eu tinha 18, 17 anos quando começamos a namorar ele para 18. E me lembro de a gente se ver assim. Eu me lembro super também. Então... Porque na época a diferença de idade fazia diferença. Exatamente. Quando eu conheci de você, eu soube pela minha irmã, que você era amiga da Érica, amiga dela, mas você já estava em São Paulo. Muito louco, porque eu conheci a sua irmã pela Érica, você, né, conhecia de pela minha irmã, não é. O seu irmão estudou na Cândido comigo. Fez economia. Então, assim, é muito louco, porque eu já conhecia a família inteira isso é o meio mundo do Manuel Carlos Rio de Janeiro.
Mas, aí, enfim, aí nessa de decidir para onde eu ia fazer, eu escolhi pela proximidade, Tá. com aquela maturidade peculiar dos 18 Sim, anos. também não sei muito o que eu quero, vou para isso que Fui é mais para prático. Cândido. Aí comecei em economia, e aí no começo é meio comum, né, o currículo. Sei, meio... E aí no Uau. meio do caminho eu mudei para administração, porque eu queria ir mais pro lado do marketing. E aí você fez pós em marketing. Aí eu fiz uma especialização, eu fiz um curso que não chegava a ser pós, em marketing na GV aqui no Rio, e depois eu fiz uma pós em jornalismo de moda, que daí já foi quando eu estava fazendo uma E transição. seu primeiro trabalho, como você começou essa trajetória de migrar para moda? Porque acho que a nossa geração, essa época, 90, final de 90, 2000, foi uma época muito pulsante da moda, de uma coisa assim, uma nova profissão, vamos mas dizer era assim. uma coisa muito estilismo, né? Eu Muito cheguei a fazer estilismo. um ano de faculdade de moda Sim. já formada, na Cândido também, mas era em Botafogo. Eu cheguei a fazer um ano de uma faculdade, mas era muito voltada para estilismo e não era minha praia. Eu Tá. já sabia que não era. Não era. Não sei desenhar nem, até hoje não sei Eu desenhar também não um sei. modelo Sou vivo, péssima, nada, boneco um palito. croquis. E aí, por isso até que eu não terminei também. E eu comecei a trabalhar na Isabela Capeto na época, que estava começando a bombando, bombar. super, me Mas eu lembro. fazia exportação, financeiro. Porque as pessoas acham que eu sou de humanas, mas eu tenho totalmente de exatas. Assim, eu sou a mulher das planilhas para tudo. Então eu fui para lá. Você é muito organizada? Muito. Você é metódica? Eu sou chata. Você é metódica? Muito. Eu sou insuportável. Deve ser insuportável morar comigo. Adoro gente organizada. Eu sou muito, eu planilho tudo e tal. Então eu fui pra lá exatamente para organizar toda a parte financeira de exportação, porque ela explodiu Que é uma muito coisa que faz rápido. falta também na moda. Às vezes tem uma coisa, um lado muito criativo, falta uma coisa Exatamente. gestão. E aí foi aí que você Exatamente. ficou na moda. Foi aí que eu fiquei Você na não saiu moda. mais. Dessa De parte certa meio... forma não, né? Porque daí quando eu fui pro jornalismo já era mais pra esse lado de moda, lifestyle, né? Quando eu fui Que pras foi pro revistas, Glamorama. fui primeiro pro Glamorama. A primeira revista foi o Glamorama? Era um site, né? Na época só tinha Era um um site. site. Aí eu fui pro Glamorama, me mudei para São Paulo para ser editora assistente do Glamorama na época, isso em abril de 2006. Aí fiquei lá uns 2 anos e pouco, aí fui para, na época, RG Vogue, que não existe mais a revista, né? E vinha junto, né? Eu Ou era acho que na minha era época já era separado? separado. Eu acho que no começo ela Era começou meio vindo junto, junto, mas então. quando eu fui já era separado. Aí tive ali um período que na época era carta editorial, que era RG Vogue e Vogue. Fiquei ali entre os títulos da casa uns anos. E isso foi até 2011. Mas 12. nessa época você foi mais pra parte escrita, de Aí eu já fui escrever. trabalhar com jornalismo mesmo. Mesmo? Sim. Porque sempre descrevem você muito como jornalista, às vezes, muita gente né? tem certeza. O que eu Tem recebo de certeza. mensagem, gente, Tem assim, uma fiz vocação. jornalismo por sua causa. Ai, Eu falo, ai, que cara, nem eu. Mas escrever é eu uma coisa que você sempre amei. gostou? Sempre. Desde sempre? Sempre, desde sempre. Desde pequena Nova. mesmo, assim. Aqui na casa da minha mãe, eu abro as caixas, aí eu me comunico por carta, tipo... Tem carta pra minha mãe, tipo, DR, assim, Sei, sabe? Aquela coisa adolescente. Eu se sempre me expressei colocando muito melhor pela escrita. pela escrita. E isso, eu vejo você falando muito assim, que você é tímida. Eu não sou tímida, eu sou introvertida. Tá. Que eu sou mais na minha, eu sou mais quieta, eu não sou da galera, assim. Mas que engraçado, ali você trabalhou assim, Vogue, Glamorama, coisas muito... Mas exige uma bateria social que eu nem sempre tenho. E como você fazia? Você lutava? Como você... Eu lutava. Virtude. Cresceu em virtude. Cresci. Né? Tanto que hoje em dia eu sou muito caseira. Quando eu apareço num evento, as pessoas falam, nossa, você veio. Porque as pessoas acho que já me convidam meio para educação, só achando que eu não vou. Porque eu sou muito caseira. E eu Essa acho que parte São do Paulo... badalo, mesmo você tendo trabalhado muito com isso, não é uma coisa que você... Não é a sua paixão. Eu até tive uma fase jovem, baladeira aqui, assim, no nova. Rio. Mas eu sou zero do badalo, eu sou zero do social. Não é. Festa, pessoa jurídica, é zero a minha praia, porque me exige uma bateria social muito grande. Então, assim, mesmo quando eu faço os cursos, as palestras, eu adoro estar com as pessoas. Sim. Mas eu saio de lá, assim, eu preciso ficar, tipo, em silêncio, algumas horas, quieta, Mas sabe? falar, se comunicar é uma coisa que você gosta. Não, Essa eu troca adoro, você eu curte. adoro. Mas eu preciso recarregar minha bateria social com a solitude, sabe? Sei. Ficando quietinha, um pouquinho em silêncio. Isso desde sempre? Você é filha única? Eu sou filha única. Então, isso você acha que às vezes o filho único tem muitos amigos, está sempre muito rodeado. Você acha que o seu filho único te ajudou a viver mais esse seu jeito? Introspectiva também? Eu acho que sim, porque eu aprendi muito a brincar sozinha, né, a fazer as coisas sozinha, embora minha casa, infância, adolescência, sempre foi muito cheia de amigos. Foi. Mas
eu sempre gostei da minha companhia, sabe? Eu gosto, eu não tenho problema nenhum. Tanto que a minha mãe hoje mora sozinha, eu falo, mãe, e ela Que não alegria. gosta. Ela não gosta, porque minha mãe, enfim, sente falta de casa De cheia. Minha mãe companhia. teve 6 irmãos, então é uma outra Aham. realidade. Eu falo, mãe, você tem o lifestyle dos meus sonhos. Ela fala, ai, você fala isso porque você não tem e tal, mas eu acho o máximo. Entendi. E sua filha, como é? Porque você também tem uma filha única. Foi um projeto ou aconteceu? Aconteceu. Eu, por mim, teria tido 5 filhos. Eu amei ficar grávida. Que legal. Mas o meu marido já vai mais para a cabeça de fazer conta, então ele... O projeto dele... Nunca foi muito de ir além, não. Então a gente acabou parando numa, eu me arrependo. Já guardei essa pro arrependimento. Acho que... não existe engenheiro de obra pronta, a vida tem a sua própria história. Mas eu... E a Maria Antônia não é essa menina introvertida. Maria Helena, desculpa. Imagina. A Maria Helena não é, pelo que você mostra um pouco dela, você não mostra muito, mas... Ela é mais tímida do que... Eu acho até que ela é extrovertida tímida, porque as pessoas confundem muito os dois conceitos que costumam andar juntos, mas nem sempre, né? É verdade. Eu sou uma não tímida introvertida. Ela é um pouco tímida, principalmente quando ela tá num ambiente novo e tal, mas ela é mais extrovertida do que eu acho. Mais pro pai, porque o meu marido é político, assim. Ele conhece São Paulo inteiro, Jura, político modo de falar, olha, né? Não, eu sei, desse jeito, conhece todo mundo, fala com todo mundo. Mas olha como os casais se buscam a complementariedade. Você pode reparar, hein, de modo geral, os casais buscam essa complementariedade. Ele tem essa coisa, mas gosta de sair, gosta de social. Ele conhece todo mundo, ele faz amizade. Tipo, na fila da vacina do Covid, ele fez um amigo que tinha um restaurante japonês. No dia, tava chegando japonês lá em casa. Assim, nesse nível, ele faz amizade onde ele vai. Que legal. Aí a gente viaja para um lugar, porque ele pesca, ele adora pescar. Então a gente viaja para um lugar, ele, não, vou sair de lancha com meu amigo. Eu, que amigo? A gente veio só a gente. Tipo, ele vai fazendo amizade. Ele é meu oposto nesse sentido. As minhas amigas são as mesmas de... A vida inteira. De anos, Que legal. E me conta uma coisa. Você, hoje em dia, é uma das maiores escritoras do Brasil do Substack. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. De pagos, né? Das publicações pagas, sim. E fala um pouquinho dele, porque acho que é uma coisa muito nova. Para mim, eu participei do seu curso, foi ótimo, adorei. Mas você vê isso como uma tendência, um pouco a um resgate dessa história da lei? Porque a lei sempre está falando na frente, sempre. Então, por isso eu quero aproveitar para você falar um pouquinho disso. Você acha que o mundo vive alguma coisa de um resgate, de uma nostalgia? Muito. Que essa coisa da leitura, de ler, não é papel, né? Mas é leitura mesmo, raiz, não é mais essa comunicação do Instagram e de YouTube, que é fala. Como é que você analisa muito isso na internet. Eu acho que a gente está vivendo, em vários aspectos, a gente vive uma tendência que é de nostalgia, né? Que tem o Hoyt, que é um grande futurólogo que fala muito de tendências. Ele está falando disso, sei lá, há 10 anos, dessa tendência da nostalgia que a gente vê agora, tipo, bandas dos anos 90 fazendo turnê, filme voltando. Então, a gente vive muito isso da nostalgia. E na internet eu tenho sentido muito isso, porque a internet, sobretudo na pandemia, viveu um boom muito comercial, que é maravilhoso, né? Eu acho que, enfim, muita gente construiu muita coisa por meio disso. Eu sou muito grata à internet, não posso reclamar. Mas eu acho que as pessoas estão numa exaustão, assim, desse lado tão profissional. Então, eu acho que está tendo na internet um resgate do amadorismo, sabe? Aquela coisa de você escrever como eram os blogs em 2005. Eu sempre tive blog, né? Os blogs começaram antes, não? Começaram no começo dos anos 2000. O meu primeiro blog é de 2004. Eu morava em Recife. 2008 eu me lembro, eu morava em Recife, não, eu morava em Cuba, e os blogs estavam crescendo muito. As blogueiras, vamos dizer assim, né? Essa figura. Mas os blogs boom, assim. Você começou antes? Eu comecei, o meu primeiro blog foi em 2004. Tá, que era o quê? Era um blog, quando eu fazia minha especialização em jornalismo de moda, eu fiz um blog meio para treinar. Como assim, chamava? Chamava jornalismo de moda. Era dentro do UOL, porque não tinha plataforma. E era totalmente sem pretensão de nada, assim. Eu achava que, sei lá, 12 pessoas iam ler, porque não era uma coisa que tinha. UOL. Era dentro do UOL, que era a única plataforma que existia na época. E aí depois, acho que em 2005, no fim de 2005, eu fiz um blog de crônica, aí já tinha o Blogspot, que foi, acho que a primeira ferramenta. Eu tive um blog que eu escrevia crônicas pessoais, que eu acho que foi um momento que todo mundo queria ser Carrie Bradshaw, aquele auge pós-Sex and the City. E aí, em 2007, que foi que eu comecei o It Girls, que foi ali uma virada de chave até na minha carreira. Mas eu sempre trabalhando na paralela. Sempre nunca tendo foi um o meu emprego formal, assim? Sim. Você sempre fazia isso nas suas horas Isso era extras. meio que meu hobby, Quando eu comecei o It Girls, eu estava na RG, inclusive. Ah, sim. E o It Girls, você ficou com ele quanto tempo?
foram quase 3 anos. 2 anos e 8 meses, alguma coisa assim. E eu tirei ele do ar no auge, assim, porque foi bem no momento ali em 2010 que os blogs começaram a virar as influenciadoras. Porque o It Girls era em terceira pessoa. Sim. Nunca foi sobre mim. Não. E Você nunca se expôs muito, não é uma coisa que você... não é muito a minha praia. Sua praia. Eu sou mais quieta, assim. E o It Girls pegou bem essa época, tanto que muitas das meninas que começaram na mesma época que eu estão aí maravilhosas, de primeira classe, ganhando Então, milhões. você fechou porque você achou que você ia ter que se mostrar? Foi na época que começou a coisa de look do dia. Sim. E começou uma outra e a pegada desfile, que não era, tudo. que não era minha, sabe? E eu falei, não sei, eu não me identificava mais com aquilo. Acredito. E aí todo mundo falou que você tá louca, porque tava no auge. Foi quando eu tava começando a ganhar dinheiro. Eu não fazia publi no blog, eu nunca fiz publi em blog, que é uma coisa que todo mundo me acha exótica. Mas eu já fazia trabalhos indiretos por conta do It Girls, né? E eu tava começando a ganhar dinheiro, fechar trabalhos e tal. Eu falei, não, eu vou Você tinha fechar. muita, como se chama? Visualização, views. Que chama entrada, como entra, tem nome page lá. views. Page views, isso. Tinha. Era um dos E o maiores. nome também é muito bom. Era. E eu sempre pergunto, você ainda tem o nome? Tem. Você vai fazer alguma coisa com ele? Não sei. Hoje ele redireciona pro meu Instagram. Ah, te redirecionar pro seu Instagram. Porque eu mantenho a URL, acho que por um apego. Não existe uma nova It Girl dos anos... Cara, olha, inclusive, deixa eu te falar. Eu botei essa roupa, camiseta branca e calça jeans e sapato e um cinto, porque esse era a moda que a gente se vestia no tempo das It Girls dos anos 2000. Não era uma coisa muito montada. Talvez 2007 começou a ficar mais. Não, mas não era ainda. Mas na época que começou, no auge da Lua, né, as It Girls que eram, sei lá, da época era... Não sei, Suzana Gulo. As das Luzettes, As né? das Luzettes, né? As meninas de Marcela e Luciana eram crianças. Que era a Eliane Tranquese, que era muito influenciada, que ela usava. Aquela cruz, aquele colar de brilhante de cruz. E era uma camiseta branca, uma calça jeans, um sapato bom. E era a época das It Bags, que começaram aquelas bolsas maravilhosas. Chegavam na frente. Chegavam sempre na frente. Mas a moda era muito menos montada. Muito menos. E as meninas novas se vestiam muito mais de meninas novas do que de velhas. Então eu falei, eu gosto de me vestir quando eu recebo a pessoa. Então eu falei, vou botar uma coisa bem It Girl dos anos 2000, que essa coisa, que você tá super arrumado, tá com um sapato alto e tal, mas você não tá com muita coisa. Mudou muito, né? Mudou muito. Inclusive Fashion Week, porque eu cobri muito Fashion Week até pelo meu trabalho, né? Na Paralela, em site, em revista. Então, eu cobria muita Fashion Week, que eu, inclusive, odiava ver desfile, que é uma coisa curiosa. Eu odiava, eu gostava de fazer backstage. Tá. E assim, não vou dizer que a gente não se arrumava em semana de Fashion Week, mas... Estava trabalhando botar mesmo. Um batonzinho, Sim. sabe? Bastidor pensava mesmo. na roupa. Hoje em dia, a galera vai com super produção. Então, o desfile é mais na primeira fila... Aquela coisa street style, né? Do que na passarela, que começou, eu acho, com os blogs de street style, né? Então, isso mudou bastante. Mas fala um pouco das It Girls, dessa época. Você mostrar, você falar... eu fazia perfis, eu falava sobre tendências de moda também, entrevistava. Eu me lembro disso. Trazia muita coisa das revistas gringas. Eu chegava a fazer 3 posts por dia uma época. Que hoje em dia é impensável. É porque a gente entrava toda hora pra saber se tinha. Não tinha rede social, andava toda hora pra ver se entrou alguma coisa nova. É verdade. Eram outros tempos, assim, de internet. Ficou de 2000 De 2007 a 2010. 2010. Sua filha é de 2013? Minha filha é de 2013. Tá. Então, eu parei. E aí, quando eu parei, eu fechei. Em julho, eu tava viajando de férias e tal. E aí, eu falei, vou fechar o It Girls. E todo mundo falou, tá doida. Você é louca e tal. Na época, eu trabalhava na RG, eu era já editora de texto da revista. Até a minha chefe falou, você tá maluca, não sei o quê. É um domínio maravilhoso. E tava realmente no auge, mas eu falei, não tô mais me identificando com isso, não quero mais essa praia. E como eu sempre tive um emprego na Paralela, né? Não era, na época, minha principal ocupação, assim. Então, acho que isso também me dava uma liberdade ali de poder sair. Eu falei, eu vou fechar para lançar um livro, como se eu já tivesse contrato assinado. Já nada. Ah, tá. Meu projeto agora é It Girls virou... It Girls 3 meses. Virou um livro, me lembro. Porque no mês... A Érica, na época, até por quem eu conhecia a sua irmã, ela tinha uma editora. Foi no lançamento. E eu não conhecia ela, olha que louco. Minha irmã foi, ela tem um livro. E a Érica, um mês depois do blog ter fechado, ela me chamou
pra gente fazer o livro do It Girls, que aí saiu em dezembro de 2010. Eu fechei em agosto, ele saiu em dezembro. E eu tentei até entrar pra comprar, não tem. Não, ele tem muito esgotou, tempo, esgotou. E você não tem essa vontade de fazer uma nova It Girls dos anos... Eu acho que Quem é a nova It Girls hoje? Quem é a nova It Girl? Boa pergunta. Você sabe que eu vejo muito TikTok, né? Meu lado de geração Z, que eu adoro assistir os jovens lá. E estão trazendo muito à tona esse termo. É muito curioso. De novo? Muito. Outro dia fizeram até um vídeo sobre o livro. Uma menina novinha, que não devia nem ser nascida na época do It Girls. Eu acho engraçado isso. Estão trazendo muito à tona, mas assim, eu tenho uma coisa na minha vida para tudo. Eu acho que quando eu viro páginas e viro capítulos, é muito difícil eu voltar no capítulo, sabe? Eu acho que foi aquele tempo, era daquela maneira. Hoje em dia, eu pego o próprio livro, lógico, tem coisas ali que são atemporais, porque não falava só sobre It Girls, né? Falava moda, beleza, etiqueta, trabalho, comportamento. Então, tem coisas atemporais, mas tem coisas também que eu acho extremamente datadas, sabe? Que eu até falo, ai, gente, ainda bem que eu tirei do ar, porque senão talvez eu fosse cancelada, porque eram outros tempos. Nunca dá pra julgar, gosto dessa frase, nunca dá pra julgar um homem fora do seu tempo. Exatamente. Ele era um livro de um tempo. Exatamente. Mas eu acho assim, hoje não cabe uma... Quem é Nova It Girls? Quem é... Eu não sei. Eu acho que acabou, e eu falava muito isso na época do It Girls, né, que eu falava que eu tinha uma... eu previa, assim, eu sentia que as It Girls ocupariam o posto que já tinha sido das estrelas de cinema e depois das top models. E de fato? E de fato isso foi. aconteceu, né? Vou ver se eu uso essa sorte agora na Mega da Virada. Mas o que eu não sabia é que as It Girls seriam as influenciadoras, né? Sim. Que virou essa... Porque não tinha não Instagram. Existia. O Instagram mudou muito a dinâmica. O que começou pelo Snapchat, né? Quando começou os stories. Principalmente. Que foi que realmente mudou. Porque ainda assim, o Instagram era só foto. E elas tinham que manter alguma coisa das páginas vivas, exatamente. né? Os blogs eram vivos. E o Instagram matou os blogs. Ninguém tem mais blog. Alguém ainda tem blog? Pois é, blog, Camila Coutinho talvez tenha, não tem o site ainda. Talvez tenha, mas é muito isso, porque hoje é tudo muito ancorado, né, no Instagram e tal. E o Instagram não é uma ferramenta amigável, porque você não consegue ter link clicável. Não. Então, ao contrário, ele está sempre todo o tempo trapaceando. E eu vejo essas pessoas que crescem muito falando que estão sempre querendo dar a volta, né? E entender o que ele tá em entrega dele. Nossa, isso é muito difícil. Eu acho que depender do Instagram é uma coisa muito perigosa, porque não é nosso, né? É do Mark. Totalmente, E o Mark, sabe, onde ele fecha exatamente, acabou. Do mesmo jeito que ele começou, ele termina. Então, eu até brinco, né? Que ele começou porque ele tomou um pé na bunda e começou a fazer o Facebook lá atrás. Eu falo, mas vai que ele toma outro agora e fecha tudo. Ele queria super o Snapchat, comprar. Não compraram, ele foi lá e plagiou um pouco de alguma maneira, ele faz isso com tudo, né? Faz isso Fez com o tudo. Threads agora, isso. enfim. Eu acho perigoso construir todo seu patrimônio ali no terreno do Mark. Eu acho muito perigoso. Eu acho que também por isso eu me achei no Substack, que é uma mídia proprietária, né? Eu tenho a minha lista de e-mails, então se o Substack você acabar... é dona do seu... Você tem o seu mailing ali, seu cliente com quem você fala. Exatamente. Isso é uma coisa que o Instagram a gente não tem. Não, se acabar. E às vezes, lembra que uma vez ficou fora do 24 ar, horas, tiraram, muita gente perdendo dinheiro, enfim. Então, eu acho muito perigoso. Até loja que só vende pelo Instagram, eu acho super arriscado. Eu acho um movimento muito arriscado das pessoas fazerem, de botar todas as fichas ali. O Brasil é muito forte no Instagram, mas você acha que está vivendo uma retração na história da privacidade? Desse excesso da exposição também? O Substack traz uma coisa? Sim e não. Eu acho que o público do Substack é muito diferente, né? Porque texto... Mas é qualificado, né? Eu não sei se é qualificado, mas é uma outra perspectiva, porque é o textão, né? É tudo que falam, ninguém lê mais textão, vai para o Substack que você vai ver que lê. Então, assim, principalmente fora do Brasil, ele é muito forte nos Estados Unidos, óbvio. Tudo é grande nos Estados Unidos. A gente até saiu uma pesquisa outro dia que... as publicações em inglês são quase 90% no Substack e o Brasil está em segundo lugar com 2,7%. Então, assim, tem uma diferença enorme. Uma discrepância surreal. E até por isso também que eu acho que eu consigo estar tão bem elencada, porque não é que eu estou ganhando milhões e tenho milhões de seguidores, mas a régua ali ainda é baixa no Brasil, porque as pessoas acham... Mas você chegou no mato.
Como cheguei tudo. no mato. Chegou, ela tá sempre na frente, minha gente. Cheguei em 2021 lá e a partir de 2022 eu resolvi fazer dele um negócio muito inspirada nos modelos americanos, nos modelos de negócios do que já estavam fazendo lá fora. E tem alguma coisa similaridade com o que você... Qual a sua pauta, assim, de Pois é, assim, sim. Tem alguma... Ou você é uma generalista eu sou. também? O que é bacana. Eu acho que o meu diferencial, assim, até eu criei uma segunda newsletter agora, que eu brinco que é meio It Girls 2.0, assim. Dentro do Substack você tem do duas? Substack. Agora você eu tem acabei duas, de criar. não sabia. Como chama? Uma é Daily, Ligaratone. Uma é Amo News, Amo que é a News, principal. Amo News. Tá. E agora eu criei a Daily Forest, que Daily é uma tendência dos jovens, né, de fazerem, mostrando, enfim... Daily o quê? Daily Forest, que Forest, é para quem tem 40 a mais. Então são as It Girls que Forest. cresceram. Ok, legal. E nessa você tem uma pegada Falo mais... moda, beleza, é um pouco do que eu falava de hobby no It Girls. Que e a Amo legal. News é mais profissional, que nasceu da Amo Amo Branding, Isso, né, que eu tive por 7 anos, que eu fazia as palestras e tal. E aí a Amo News nasceu dali, mas ela hoje se expande. Eu acho que o diferencial, eu dou notícia que todo mundo pode ver, sabe? Eu trago pautas que qualquer pessoa pode ver, mas o que eu faço ali é uma curadoria, sempre dando meu tempero, sempre provocando uma reflexão, trazendo, né, essa provocação e tal. Então eu acho que é esse que é o X ali da Amo News, que virou um trabalho mesmo. Sim, e é o que? Qual semanal. Semanal. Toda semana. Duas. E aí quando a pessoa assina, ela vê todos? E aí, sim, no começo ela era aberta, aí depois, em 2022, que eu lancei a versão paga, no começo eu acho que era meio a meio, era quinzena aberta, quinzena fechada. Hoje em dia, ela em teoria, ela é 90% fechada e não, tem mas algumas... você, quando a pessoa assina, ela tem acesso aos seus textos anteriores? A versão paga, sim. A versão pagou, sim, ela tem acesso sim, a tudo que você já sim, escreveu? Sim, são vai 2 lá, anos. Vai lá, entendi. Se ela querer consumir tudo, ela virou consegue. Virou um arquivo, já tem, sei lá, 200 edições da Amo News. Ah, que legal. E essa 40, bem que eu vi isso, mas eu não tinha entendido que era uma outra... eu escrevi meio... Porque eu queria uma coisa meio para desopilar, assim, falar besteira, né, futilidade, assim, futilidade gostosa, que a gente precisa de um recreio, né? Então, eu acho que meio que nasceu para ser uma hora do recreio, assim. Que legal. Porque essa tendência as It Girls dos anos 2000 são as 40 a mais hoje em dia, né? São. E que acompanharam um pouco E tem gente que está comigo desde essa época. Acho isso muito legal. E as mulheres são jovens, né, estão interessadas, mas esse mercado não é mais o delas, né? Pois é, não, e é isso. Eu dou desde dica de livro até dica de um protetor térmico de cabelo, sabe? Porque é um pouco do que eram os blogs lá atrás. Lá atrás. É que hoje em dia eles viraram muito comercial, Exatamente. Né? Tá todo mundo só vendendo a roupa né? E não estão mais a dica verdadeira raiz da pessoa. E eu acho que como existe esse diferencial das pessoas saberem que eu não faço publi já, tem uma coisa de confiança muito grande, sabe? Eu acho isso muito legal. Legal. Você não faz publi? Não faço. Nunca digo nunca, mas até agora não. Entendi. É a maneira como você fideliza o seu... Porque eu acho que eu vim de revista e muita gente não sabe, mas assim, as revistas são muito comerciais. Não, totalmente. Da capa até as matérias. Até os editoriais todos. E quando eu comecei a trabalhar em revista, eu não sabia disso. Eu tinha aquele sonho romântico, ingênuo, de achar que tudo que estava ali era de verdade. Que só a propaganda era propaganda. E meu mundo caiu quando eu comecei a ter que escrever sobre coisa que não era legal, sabe? E a sua editora te manda, o comercial te pressiona e você tem que escrever. Sim. Então, quando eu criei o It Girls, inclusive, foi muito por isso. Eu falei, eu quero ter um espaço no qual eu vou escrever só sobre o que eu gosto. Só o que eu realmente quero. Então, eu acho que essa liberdade editorial de não ter amarras comerciais é uma coisa que me dá muito prazer. É muito bom. É muito bom, sem dúvida, né? E essa coisa do nicho, que você fala, que a gente perdeu um pouco a noção também do que é muita gente. Eu gosto quando você fala isso, né? Do que é milhões e que se isso converte realmente em credibilidade, em vendas. Você acha que existe uma tendência da gente... porque às vezes são milhões de seguidores no Instagram e não converte em pessoas fiéis, pessoas. Eu acho que é totalmente diferente. Totalmente. Quantos seguidores você tem? Ok, mas quantos realmente pessoas... A gente viveu uma era muito... Eu acho que vive ainda um pouco, mas já
tá começando a dar uma desacelerada nisso, da coisa dos números, que virou isso. A pessoa tem 500 mil seguidores e fala, ai, tô mal, sou pequena, e tipo... E a gente parou de pensar no que é isso. Então, sabe, 1.000 pessoas, cara, é um teatro enorme lotado. Muita gente. E a gente Outro dia a gente viu isso quando a gente foi rezar em Guadalupe, a igreja tem mais ou menos 300 bancos, né? E ela estava lotada. E a gente olhou aquelas 300 pessoas ali presentes, rezando com a gente. A gente falava, nossa, a gente tinha tranquilamente, durante a pandemia, 300 pessoas. Era o dia que a gente estava ok, assim, que tinha. E fora as pessoas estavam mais dentro de casa, a gente não tinha noção. E aí, quando tinha 1.000, às vezes vinha uma pessoa assim, rezava com a gente, batia 1.000, a gente, 1.000, porque então, achava 300 e pouco. E, gente, a igreja é lotada de 300 pessoas, é gente pra caramba. É isso. E eu vejo gente falando, gente com números grandes, falando, nossa, tô aqui estacionada e tal. E, cara, a gente esqueceu de pensar em pessoas. A gente começou a pensar em números. E esqueceu de pensar em pessoas. Então, eu acho que está tendo também esse resgate das pessoas quererem se aproximar mais, porque é isso. Até quando eu faço os meus eventos presenciais, depois da pandemia, eu passei a fazer menores. Porque eu acho que não dá para você falar com 90 pessoas ao mesmo tempo. Você não vai estar com as 90 pessoas. Mas você faz um evento para 30, você já consegue um ambiente diferente. Então, talvez você ganhe menos, mas tem outras vantagens. Especifica também. Mas esses eventos você tem feito da Amo News. Eu fui nesse modelo que eu fui, Amo News. Eu esse faço modelo pouco. Que você roda o Brasil, mas você não roda. Não rodo. Até quero começar a fazer mais, porque eu gosto. Né? Na época da Amo Branding, eu fazia bastante palestra corporativa. Eu cheguei a fazer umas 2 já, mas em São Paulo. E esse meu que eu organizo, eu faço geralmente umas 2 vezes por ano. Ah, tá bom. Porque eu gosto dessa coisa do presencial e eu dou muita sorte, porque vai só gente legal. Eu fico chocada, parece que tem mailing, assim. E eu falo, não, as pessoas se inscreveram, foram lá, pagaram. Então, eu tenho uma sorte de atrair gente legal, assim, que eu acho que é bom para todo mundo, porque né, rola uma troca e tal. E na época da Amo Branding, nasceram sociedades, amizades. Eu acho isso o máximo, que duram até hoje, assim. Que bom. E me fala uma coisa, o que você está postando na tendência nessa do comportamento, porque você sempre gostou de internet? Sempre gostou. Nerd total nesse sentido. Eu acredito muito nesse amadorismo no bom sentido, sabe? Não numa forma pejorativa, mas numa coisa menos perfeita, numa coisa mais... A gente entra no Substack... Que é a Virgínia, né? Um pouco. Você não acha que a Virgínia é isso? É mais ou menos. Mas tem uma coisa ali dela que filma e... mas eu acho que não é nem nesse sentido, mas quando você entra no Substack, por exemplo, você tem newsletters ali de pessoas fazendo crônicas sobre a vida delas. O TikTok é uma ferramenta editado, né? que eu acho fantástico, porque o que dá certo no Instagram não dá certo no TikTok e vice-versa. Então, eu vejo cada vez menos Instagram e eu adoro ver o TikTok, porque quando você vê, você está ali preso, escutando uma história. Dos meus dados no TikTok. Eu acho que quando a gente está na internet, a gente já está em tudo. Não tem mais essa... Não tem diferença? Você acha que não tem? É utopia. Eu acho que até quando começa essa coisa do não, porque os dados têm acesso. Eu acho utopia. Acho que uma vez que a gente não é mais ungoogable, já era. Então, lógico, com cuidado. Pouquíssimas pessoas hoje não são, né? Meu sonho é bizarro, ser ungoogable. Essa coisa da privacidade, né? O conceito de privacidade, a gente tem aberto mão. Mas você acha que vive algum certo resgate disso? Eu acho que tem gente cancelando o Instagram. Tem Sabia que todo ano eu falo, acho que eu não vou muita sair, gente. Agora, inclusive, não sei se você já viu, no Instagram, quando você entra nos seus seguidores, tem uma aba lá que mostra quantas contas desativadas dos seus seguidores. Não, isso eu não vi. E é um número enorme. Então, eu vejo até, assim, amigos meus que não trabalham com internet, cada vez mais desativando o Instagram, ou até não desativa, mas não entra nunca. Quase não vê mais, vai saindo. Então, eu acho que começa a ter esse questionamento, eu acho que a gente está mais cético. Eu acho que a gente viveu uma coisa na pandemia, muita gente ganhou muito dinheiro, inclusive eu tinha Amo Branding na época que eu transformei em tudo online, óbvio, e 2020 foi o ano que eu mais faturei na Amo Branding. Então, a pandemia foi um momento muito próspero para a internet, mas também é aquela coisa, tudo que é demais, às vezes dá um peso. Então, a gente está meio que vivendo agora uma Você acha que voltou o resgate das coisas presenciais, mesmo a valorização? Sim. A procura mais do... Eu acho também. Sim.
Eu acho que as pessoas querem se conectar no ao vivo. De verdade. Aquela coisa do curso online, que é maravilhoso, principalmente porque a gente que mora, né, no eixo Rio-São Paulo, a gente não se dá conta. Pra gente é fácil, Sim. né, ter acesso às coisas. O conhecimento está mais perto, né? Mas para quem está fora, não é. Então, eu acho que o online segue tendo essa força e segue sendo muito Sempre importante, terá, né? sempre terá. Mas eu acho que a era de ouro ali, dos milhões e tal, quem pegou, pegou. Você acha? Eu acho. E me fala uma coisa, você se mostra pouco nas redes sociais. No TikTok você se mostra mais? Não, eu não faço TikTok. Não faz, não faz. Faço isso. Então, mas esse ano de 2024, quem te acompanha viu um pouco sutilmente, acho que 2 mudanças que aconteceu. Né? A mudança do seu físico, que aconteceu, foi marcante, né? Que você compartilhou um pouquinho com a Helena Vilela, que é até a minha amiga, adoro. E também uma mudança espiritual, um pouco da sua fé. Como foi isso nesse ano de 2024 para você? Veio junto nessa unidade mesmo de Alessandra? Ou um puxou o outro? Porque a ordem material organiza sempre a nossa parte espiritual, o espírito também organiza a nossa matéria. A gente não é uma coisa, a gente é uma coisa só, não dá para dissociar. Não é pensado, né? Lógico que não tem como Mas dissociar. como foi seu caminho? Que mudou muito em 2024. Mudou muito e foi muito do nada, assim. Porque nada do nada, né? Mas, de certa forma, eu sempre gostei, eu tive uma criação muito católica, eu estudei numa escola que era realmente muito católica. O passeio era para o convento, para fazer encontro e tal. Então, eu acho que essa sementinha da infância, mesmo que você não regue durante um período da vida, quando você volta, tá ali. Então, eu tive isso e, principalmente quando eu fui para São Paulo, eu perdi muito, porque eu não sabia em que igreja eu ia. Então, eu tive uns anos ali que eu não ia à missa porque eu não tinha nenhuma igreja que eu tinha uma ligação, sabe? Isso é uma coisa que acontece muito. E aconteceu comigo em Recife. Porque você muda a sua vida e muda tudo. E aí você não sabe para onde ir. Você perde seu pastor, aquela pessoa que fala para você, que você conhece quando fala o horário, a circunstância da sua vida muda mesmo. Você ia, você era católica, não era de BGE, assim, brasileira, era um pouquinho, não, eu era. Eu fui uma católica, na escola menos, né, porque na escola puxa, tinha missa né? toda semana, então, assim, era muito católica. Eu acho que hoje em dia não é mais, a escola onde eu estudei não é mais, eu fiquei sabendo que ela não é como era no nosso tempo. Nada Acho que as escolas católicas, em geral, não são mais, né? Não, Minha filha estuda numa bastante. escola católica em São Paulo, que é, enfim, direcionada por freira e tal, mas completamente diferente do meu tempo. Mas eu tive essa base e eu tenho muita lembrança. Eu tinha um tio que foi assim como se fosse meu pai, que era marido da irmã da minha mãe. Então, como eu perdi meu pai na gravidez da minha mãe, ele assumiu muito um papel de pai também para mim. Eu ia muito à missa com ele, pequena. Então, eu tenho muito essas lembranças. Então, eu acho que eu fui resgatar isso. Eu sempre tive, eu flertava, um pouco antes da pandemia, eu estava voltando aí à missa, aí veio a pandemia. Então, eu já estava nessa coisa de querer resgatar esse lado espiritualidade em mim, que nunca se perdeu totalmente. Eu sempre fui a pessoa que rezou, que reza meus textos, mas eu não era a pessoa que ia à missa toda semana. Eu ia à missa de vez em quando fazia promessa. Precisava, apertava, mas tinha quem recorrer, Tinha. Não, mas eu sempre tive a minha fé. E eu tenho uma grande amiga que é a Ana Paula Maciel, que eu acho que você conhece. Sim, conheço bem. E a Ana, assim, a gente é amiga, sei lá, há 10 anos e ela nunca desistiu de mim. Eu falo que ela é minha madrinha de fé total, porque ela sempre me chamava, tô indo à missa, vamos, vou fazer um encontro, vamos. E eu nunca ia e ela nunca parou de me chamar. Nunca desistiu de você. Nunca desistiu, assim, é uma coisa... Que bonito. É muito lindo. E aí ela começou, até eu incentivei muito ela a fazer esses encontros de doutrina e tal, e aí ela começou a fazer no começo desse ano, 2024, e aí ela começou, desde o primeiro ela me chamou, eu nunca podia ir, porque tinha uma coisa, tinha outra, e até que eu tinha uma coisa com o Padre Pio, já de antes, assim, e aí eu nem me toquei, no dia 23 de setembro, eu mandei uma mensagem para ela falando que dia eu encontro, eu quero ir. E aí depois aqui ela falou, Ale, hoje é dia de Padre Pio, porque ela já sabia dessa minha ligação, enfim. E ali eu comecei, e eu já tinha começado a ir à missa, então foi mais ou menos Sua filha fez primeira comunhão, que é um tempo também, né? Que se abre uma graça ali na família. Eu acho que sim.
E ela é mais... Ela ainda tá naquela idade que às vezes vai, ai, mamãe, de novo, sim, tem que ir, normal. tem que ir. Mas eu, ao mesmo tempo, lembro da minha infância, que eu também ia, às Sim. vezes, meio entediada e ficava ali no folheto da liturgia gente, ver quem quanto acha faltava. que não custa, vai custar sempre. Mas A eu gente acho importante tem porque essa fica a tendência. semente, né? Fica, claro. A gente tem essa tendência a ficar parado, a inércia, a ficar no conforto, né? E a missa exige, né, uma motivação, uma intenção, né? Rezar, tudo, né? Cuidar de filho, acordar, tudo exige da gente, né? Uma intenção, senão a gente vai ficar parado, né? Ficar no prazer, mas... Que bom. E essa unidade, como foi essa história? Pois é, foi meio separado ao mesmo tempo, porque assim, eu tive um primeiro semestre muito denso, minha filha teve pneumonia, que assim, foi um super susto. Não foi grave, internada? não chegou a ser internada, mas foi a primeira coisa mais grave, que ela teve que dar uma passou, assustada, sim. né? A fragilidade e eu da acho que vida. foi um ano, assim, um começo de ano difícil. Eu comecei a trabalhar muito essas questões do meu pai, que eu não sabia que era uma questão para mim, porque como eu não conhecia ele, eu não sabia que eu tinha esse problema, então eu faço terapia já há 3 anos. Mas o quê? Você conhecia pouco da história dele? Você procurava saber pouco? Eu acho Sua que mãe sim, falava até pouco? por proteção de todo mundo, eu sempre Ninguém fui muito falava do poupada. assunto. E aí eu comecei a trazer isso à tona e entender e descascar, né, isso dentro de mim. Então foi um primeiro semestre muito denso para mim e eu ganhei peso e tal. E aí eu falei, não, peraí, calma, espera um pouquinho aqui, sabe? Então no meio do ano eu me alimentava muito mal, porque eu era uma Você pessoa... gosta de bobeira? Eu me lembro você era falar isso, que você gostava de coisa de bobeira. era tipo jujuba, Sim, cheetos. E uma como eu paladar sempre infantil. fui magra, eu nunca tive essa coisa, né? Que às vezes pela estética As pessoas a pessoa... precisam passar. Então eu não tomava água, só tomava Coca-Cola. Caramba. Era bem complicada, né? A Leca que fala, assim, que minha alimentação era de uma criança ruim, não é? De Não era de uma ruim. criança. Ela fala, minhas filhas não comem assim. Então, eu realmente tinha hábitos ruins e aí eu resolvi, do nada, se eu tive uma overdose de bala fine e eu falei, não quero mais isso na minha vida. Eu já estudava muito saúde, alimentação, eu tinha interesse, eu gosto desse assunto, eu gosto desse tema. E aí eu resolvi mudar, dei uma mudança assim na minha vida no começo do segundo semestre e que refletiu no meu corpo, óbvio, nos meus hábitos, na minha cabeça. Então foi meio que uma sequência, assim, que começou aí no segundo semestre desse ano. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu acho que quando a gente se reaproxima de uma fé, a gente entende que a gente passa a ter respostas de perguntas que a gente vai ter e às vezes nem sabe que vai ter, né? Existe um conforto muito grande, então eu acho muito importante. Foi junto, então? Foi. Aconteceu Foi, esse ano? Foi indo, assim. Agora, né? Recente. E com seus projetos para 2025? Eu passei um 2024 muito, quase reclusa, assim, muito quieta. Eu acho que eu estava muito vendo para onde eu ia, não sei, eu não estava mais me identificando. Eu passei os primeiros 3 meses e os últimos 3 meses do ano praticamente sem Instagram. Agora eu quero me mostrar mais. Eu acho que 2025 eu tô me sentindo que eu posso voltar para o mundo, sabe? Eu precisei dar Eu sou muito das pausas, eu dou pausas na minha vida profissional, enfim, faço mudanças, não tem problema com mudança. Então, eu tive um 2024 mais recluso, em que eu precisei ficar mais quietinha, precisei recuperar ali minha bateria social. Mas 2025 eu quero, nem sei exatamente como mas eu quero ir mais para o mundo. Sua trajetória sempre foi muito dinâmica, sempre fez muitas coisas. Mudando, reinventando, começando coisas novas. Você é da eu não inovação? vejo isso, né? Mas Nossa. as pessoas me falam, então eu acredito. Mas se você conta tudo que... eu era administradora, trabalhei em empresa, depois fui para jornalista, fiz blog de moda. É que eu acho que eu sempre fiz a mesma coisa, Você tem de isso? certa forma. Você já escreveu toda essa sua narração? Essa narrativa? Já escolheu? Mais ou menos. Um pouco sua trajetória. Esse ano eu fiz isso aqui nasceu a Maria Antônia. Eu te juro que eu acho que desde que eu fui trabalhar com jornalismo especificamente, eu sempre fiz a mesma coisa. Eu conto histórias, né? O que muda é o tema. E que, na verdade, é um pouco a vida da gente. A gente está aqui, está falando uma hora de trabalho, uma hora de ir à missa, uma hora... Né? Porque essa é você. É você, essa unidade de quem é a Alessandra. E eu tenho muito isso de querer botar para o mundo o que está me fazendo bem. Então, se eu descobrir uma nutricionista que me ajudou muito, eu vou lá e vou falar dessa nutricionista para todo mundo. Se eu comprei um livro que foi muito importante para mim, eu vou comprar 10 e vou sair distribuindo o livro. Eu sempre fui essa pessoa, acho até que por isso que eu virei blogueira, porque eu gosto de dar dicas. Você conhece, já foi em tal lugar e tal.
Então, isso está muito dentro de mim. Eu quero poder usar isso para Você não acha que foi dinâmica, assim? Você não se enxerga essa coisa tão dinâmica de... Eu acho que eu tenho uma flexibilidade, assim, uma resiliência de... E graças a Deus, porque o que fazia sentido em 2007 certamente não fará sentido em 2025. Então, eu vou ali navegando, mas eu não percebo isso enquanto eu estou navegando. Às vezes, quando eu olho para trás, eu falo, olha, nossa, quanta coisa eu já fiz. Muita coisa. Mas você saiu dessa coisa corporativa e virou dona do seu próprio negócio com o nascimento da Maria Antônia? Da Maria Helena, Foi. Na verdade, eu cheguei a trabalhar em um e-commerce em 2011. Né? Durante o ano de 2011, eu cuidava de marketing, comunicação e tal. E aí, em 2012, começou a Glamour. Eu cheguei a ficar na Glamour como colaboradora fixa uns meses. E aí, eu saí e logo depois eu engravidei. Engravidei no meio de 2012. E aí eu fiz aquela pausa que eu acho que é muito comum para muitas mulheres. Uma criança muito pequena, né? Eu não queria ter babá. Voltar para dentro. Então eu fiquei ali o primeiro ano da Maria Helena muito mãe, voltada em tempo integral, Mas eu sentia falta. Então eu voltei a trabalhar em 2014. E aí foi quando começou a Amo Branding, que começou também... Acho que eu tenho sorte. A minha terapeuta não gosta que eu fale que eu tenho sorte, mas eu tenho muita sorte, porque as coisas caem meio no meu colo. Assim. 2014 que foi a Amo Branding? 2014, eu sempre tive blog, então eu escrevia, eu comecei a escrever. Você nunca deixou também totalmente, mesmo quando você fez essa parte? Mesmo sem pretensão. Sempre manteve, alimentando. Sempre escrevia alguma coisa. Legal. E aí eu escrevi uma vez um post sobre branding para pequenos empreendedores, que era uma coisa que lá em 2013, 2014 ninguém falava. Não. Hoje em dia é muito mais comum, mas na época ninguém falava. E eu sempre tive esse olhar por conta até da faculdade, né? Que era um assunto que já me interessava na faculdade e tal. E esse post deu um boom, assim. Eu falei, opa, tem um negócio aqui. E aí, na sequência, uma pessoa de Belém me chamou para dar uma palestra sobre branding. E eu sou aquela pessoa que bota o pé primeiro e depois vê se tem chão. Maravilha. E aí eu fui. Eu fui, dei a palestra e foi ótimo. E ali nasceu Amo Branding. Mas fazer branding para pequenos fornecedores. Na época, começou a fazer? Eu fazia conteúdo para essas pessoas, né? Por meio de palestra, por meio de... tinha o blog na época sobre isso. Aí depois eu comecei a fazer os meus próprios eventos em agosto de 2014. E desde o primeiro, assim... Foi surreal, porque eu falei, vou fazer para 30 pessoas. Eu fui num que você fez com a Ana Raia, mas não era Amo Branding, era Amo Branding na época ainda. Já era, é que a gente se juntou para fazer um evento de fim de ano. Eu não me lembro bem quando foi, mas eu fui. Foi um pouquinho antes da pandemia, acho que foi... Talvez. 2019. Talvez. A gente fazia coisa junta, e aí eu falando mais pro lado de marca, ela falando mais pro lado de autoconhecimento, porque são coisas que estão ligadas. Totalmente. E assim começou. E a Amo Branding durou 7 anos. Acabou. Mas você considera que você acabou a Amo Branding? Porque você virou Amo News. Amo News. Porque o branding virou a Nova It Girl. Então começou a me dar um nervosinho, assim. Então, isso que eu falo com você, dinâmica. Você não tem medo de mudar. Você não tem medo de mudar. Não, eu não tenho apego. Não tem medo de mudar. Tipo, tô aqui trabalhando tantos anos aqui, não, mas agora eu vou para esse aqui. Não, eu não tenho. Eu não tenho, porque a Amo Branding foi muito isso. A pandemia deu uma explosão de deturparem muito o que era branding, todo mundo virou profissional de branding. E não que eu acho isso ruim, eu acho que o mercado que cresce, todo mundo sai ganhando. Mas começou a ter muita coisa que não era tão legal e que não era tão ética. E eu falei, não quero mais ser parte disso. E eu acho que encerrou o ciclo. Eu tenho ciclos, sabe? Eu gosto de viver ciclos na minha vida. E essa parte do seu trabalho de Amo Branding, você guardou, assim? Eu tenho tudo. Tem tudo. Guardei, mas... Se alguém te pedir, olha, tudo bom, eu quero fazer Amo Branding, você faz? Não, acho que não. Não. Tá, e deixa eu te falar, quando você fala dessa sua vida dinâmica, como é você, Alê, de casa? Porque você já é casada há... 16 e meio. Quase 17 anos. Na nossa geração, que o casamento dura só, em média, 10, né? Então, 10, quando a gente fala 10... Eu não sabia essa estatística. O casamento hoje no Brasil dura, em média, 10 anos. Um pouco menos, um pouquinho mais. Mas, em média, 10. Você está no 17. Como é você na estabilidade do casamento, de casa? Quem é você? É difícil, porque é isso, os opostos, né? Então, assim, eu sou a introvertida organizada,
cabeça na lua, que bota o pé primeiro e o chão vem depois, e meu marido é meu extremo oposto. Tanto que muita gente nem no começo falava, vocês são casados, porque a gente é muito diferente. Olha. Muito, 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 muito. Ele pesca, eu sou a pessoa mais urbana possível, embora eu goste de praia, eu sou muito urbana. Ele gosta de ir pra Amazônia, então a gente tem umas diferenças, assim, bem grandes. E ele é muito bagunceiro, então eu sempre brinco que se um dia eu me separar vai ser pela bagunça, porque é puxado. Mas sempre foi. Conheceu assim. É Não, que a você gente sabe, cansa dos defeitos. De é. fato, a gente tem que revisitar um pouco o nosso amor do início do casamento. Porque quando o início era, ai, que lindo, é tão bagunceiro. Bonitinho. É tão extrovertido, é tão simpático, todo mundo gosta. Depois você tá matando a pessoa que é bagunceira, que é simpática. Cala a boca, eu não quero falar com ninguém. Total. E quando eu conheci a minha sogra, uma das primeiras coisas que ela me falou, nossa, o Rodrigo é tão bagunceiro que tem dia que eu choro, porque ele morava ainda com os pais. Ela. E aí eu falo, cara, sua mãe tentou me alertar. Enganada eu não fui. Mas a gente, quando o casamento ele dá certo, quando a gente consegue até amar os defeitos. Porque entender ele como limitação mesmo. É um pouco uma limitação. A gente tem as nossas também. Não, e eu acho que pra ele deve ser chato ter uma pessoa tão organizada. Deve ser dificílimo pra ele. Eu sou irritantemente organizada. Eu sou aquela pessoa que eu boto esse copo aqui, pode estar escuro, faltou luz, eu vou chegar no copo, porque eu sei onde ele tá, sabe? Mas isso é bom, né? Organização é um pouco liberdade. É liberdade, porque você sabe onde está, te ajuda. E se é organizar também no seu dia a dia? Aqui eu vou trabalhar de 9 às 10, se é assim? Eu tenho ordenada. planejamento, eu tenho fluxo de caixa igual empresa. Que maravilha. Se eu não fosse assim, eu acho que eu ia ser a pessoa mais ansiosa do mundo, porque eu preciso ter ali tudo, saber meu mapa, sabe? Essa é a minha segurança, a organização é a minha segurança. Mas é mesmo. E sua filha? Ela vai mais pro pai, vai mais pro lado do pai. Então te ajuda a viver esse... É uma virtude, né? Tem que exercitar. Eu até outro dia tem uns livrinhos de virtude que eu comprei o da paciência. Eu comprei duas vezes o mesmo, que era capa diferente. Aí eu comprei o mesmo livro duas vezes. Eu falei, olha como eu tô precisando mesmo de paciência. A gente precisa, que bom. E eu queria falar uma coisa aqui com você. Você escreveu um livro. Teve uma filha, você já plantou uma árvore? Não, precisa, né? Sabe quem fala isso? É o José Martí. É um revolucionário cubano, até que ele falava que todo mundo tinha. Só te falta isso. plantar. Só me falta plantar árvore. Então, quando for à Amazônia com o marido... Não irei. Planta aqui, ó. E conta uma coisa pra gente. Quem é a Ale Garatoni hoje? Você se projeta? Essa coisa, você falou, ano que vem vou me expor mais. Você faz essa sua ordem também tem essa projeção? Você é quem você queria ser? Olha, já pensou sobre isso? Pergunta profunda. Eu não sei se 100%, porque eu acho que a vida leva a gente... Por exemplo, a Ale estaria morando no Rio, de novo. Porque eu foi muito importante o meu tempo em São Paulo. Eu conquistei muita coisa, eu cresci muito como pessoa, como profissional. Eu sou muito grata pelas pessoas que passaram pela minha vida, né, principalmente na minha carreira. Mas eu sinto que hoje eu posso trabalhar daqui. O meu trabalho é muito flexível. A coisa da pandemia do remoto também, né? Então, eu hoje, se eu realmente tivesse inteira, eu seria a Lei que vai à praia todo dia de manhã, dá aquele mergulho. Só que, enfim, não depende mais só de mim. Não é como quando eu fui para São Paulo, né? Que eu pude decidir em 15 dias, estava lá. Então, hoje é uma decisão mais complexa, assim. Mas o que dá para planejar, eu planejo. Eu faço lista de meta, eu me organizo. Eu sei o que eu... Né, você revisita, vê se cumpriu, isso eu tenho meus cadernos, meus moleskines ali do ano. Meus cadernos do ano. E é tudo à mão, assim, até as minhas palestras, eu faço tudo à mão. Eu também adoro dar mão, tudo. Meu marido fala, mas por que você está fazendo 2 trabalhos? Eu falo, mas eu não consigo. Não, eu só raciocino. Eu também, escrevendo. À mão. Mas eu sou uma pessoa bem planejada, mas eu não sei se eu sou 100% quem mas 100% nunca vai ser ali. A gente está vivo ainda, estamos construindo, né? Mas eu tento me encaminhar o máximo possível. Dentro do que dá, né? Então eu venho para o Rio todo mês, um pouquinho. Botou isso agora de vir para o Rio todo mês? Desde quando você começou? Desde o pós-pandemia, porque na pandemia eu fiquei muito tempo sem vir. Então, acho que 2022, né? Já começou a vir todo mês? No segundo semestre, assim, que é quando as coisas começaram a melhorar. Que bom. Vamos agora para a nossa conversa fiada à mesa. Sua comida preferida? Ai, que difícil. Acho que é árabe. Árabe? Você tem família árabe? Não. Lugar preferido no mundo? O Rio. Paris ou Nova York?
Nova York. Serra ou mar? Mar. Olivia Palermo ou Alexa Chung? Olivia Palermo. Uma cor preferida? Você é de cor? Eu não sou muito de cor não, também, eu não. não Você sou também muito não, de né? cor, não. Eu sou bem, principalmente para me vestir, eu sou menos ainda. Mas de cor, assim, se não for para vestir, né, de cor em geral, eu gosto muito de verde. Verde. Lobutão ou Manolo? Ai, nenhum dos dois. Não? Não. O que você gosta de rasteira? O que você é? Eu tô muito da rasteira e eu adoro as marcas cariocas. Nem na época dos 90, isso é uma pergunta assim? Não, eu tive ali naquela fase dos It Girls, Dos eu tive 90. um quê de Michu, De Michu, mas não me não. vejo mais, Não. não. Tenho, tá lá, mas Rio ou São Paulo, nem precisa perguntar, né? não. Tradição ou inovação? Ai, um pouco de cada, pode? Pode. Pra quem você tira o seu chapéu? Uma pessoa, assim. Pra minha mãe. Ah, que legal. Pra minha mãe, porque eu acho que ela passou por muita coisa, muito nova, e deu conta do recado. É verdade, eu tava grávida de você. E tava no acidente. Ah, ela tava. Tava na lancha. Ah, meu Deus. Foi em Angra? Não, foi no sul. No sul. Realmente. O que você pediria na Porta da Esperança? Ah. Um apartamento no Rio, só meu. Na praia. De Ipanema? lógico, Ipanema, Leblon, é? Leblon. Pode ser Ipanema, Achei que eu você era mais aceito. Ipanema, não? Não, eu gosto dos dois. Um sonho realizado. Ter ido pra São Paulo. Foi um grande sonho. Blogueiro ou influencer? Blogueira. A maioria, eu também gosto de blogueira, sabia? Eu acho raiz, né? Também acho. Sempre blogueira. Eu gosto. A maior emoção da sua vida? É clichê falar nascimento de filho, né? Ah, mas é Justo. Sei, mas eu acho que também, eu tenho uma lembrança muito vívida de quando eu peguei minha ponte aérea definitiva, porque foi uma coisa que eu sonhei muito. Então, eu sei o dia 12 de abril de 2006, eu me senti, e aí eu chegando em São Paulo, vendo aquela cidade enorme, falando, agora é comigo, sabe? E como foi pra sua mãe? Você é filha única? Nossa, foi difícil? ela entrava no meu quarto e chorava como se eu tivesse morrido. Tadinha, né? Foi difícil. Depois acostumou. E Agora, você bancar isso deve ter sido um momento importante da sua vida adulta, eu não talvez, me dou né? conta, Porque você morava com e ela, eu era né? muito imatura. Eu não tinha essa noção. Eu acho que eu fui, inclusive por isso, eu acho que eu não tinha a dimensão do que era mudar para São Paulo sozinha, começar ali sem família. Foi difícil? Não foi difícil. Não foi. Mas é que eu acho que eu estava tão inebriada, assim, feliz de estar realizando um sonho, de estar crescendo profissionalmente, né, de ter a minha independência, enfim, que eu acho que eu não notava o lado. Eu sou muito otimista. Você é otimista? Eu sou irritantemente otimista. Que bom, isso é maravilhoso, ter esperança. Que legal. Sempre. Eu te dei roupa. Você viu o prato que eu te dei? Esperança. Sou eu. Olha, que bom. Um arrependimento fashion. Ai, fashion. Pior que nem dá pra falar, porque as coisas são tão cíclicas, né? Tipo, pochete, a gente tá usando pochete de novo. De novo. Eu te perguntar, bota branca ou pochete? Eu pra academia eu uso pochete, você acredita? Eu adoro uma pochete também. Hoje em dia eu adoro. Uma palavra. Otimismo. Um sentimento. Saudade. É bom, né? Nunca diga nunca. Uma coisa que você fez, que você falou, nunca vou fazer isso, eu fiz. Ai, Nunca nossa, na diga maternidade eu acho que dá pra ter um rosário ali de coisa, mas Verdade. tudo relacionado à maternidade, porque como é difícil. Uma luta, claro. E no caso real é outra história do que, né? O mundo tá aí. Um santo de devoção. Padre Pio. Padre Pio. Você tem uma aparição de Nossa Senhora favorita? Você tem alguma assim? Então, eu Uma na minha coisa gravidez, mariana? eu rezava muito o terço da Medalha Milagrosa. Milagrosa. Tanto que eu quase mudei o nome da Maria Helena para Catarina no meio do percurso. Claro, porque- Catarina Labourré. E eu rezava muito o terço da Medalha Milagrosa na minha gravidez. Então, eu acho que... Mas Santa Helena foi super importante para o cristianismo. Você conhece a história dela? Não. Não, ela é mãe de Constantino. Eu até li Se a alguma gente coisa tem outro dia. os lugares para visitar, preservados, tanto em Jerusalém, ela fez uma expedição, marcou, trouxe para Roma relíquias. Santa Helena foi boa. assim, muito importante. Ela era mãe de Constantino e ela usou esse poder que ela tinha de ser a mãe do imperador romano para... Uma influência de pé. Tá vendo? Um sonho de consumo, você já meio que falou. O meu apartamento do no Rio. Rio. Ser mãe é Um desafio. o arroba preferido da Lê Garatoni.
que você está seguindo no momento, tá? Não pode ser o seu preferido, sim, o da agora, né? Eu vou até falar uma pessoa que eu gosto muito de seguir, que é a Daniela Saraíba, porque eu acho que ela tem uma luz. Ela é muito simpática, muito Ela tem uma simples. energia e ela mostra muito Rio também, então eu acho que é um combo ali, eu adoro seguir. E eu vejo poucos stories, assim, eu não fico mais muito tempo nos stories, mas eu sempre vejo os stories dela, porque eu acho que me dão uma coisa boa. Que legal, você tem uma coisinha do Rio E de eu Janeiro. não conheço ela pessoalmente, mas Ela é um amor. Ela é uma pessoa, assim, doce, uma graça. A sua news preferida do Substack? Eu adoro a Vou Te Falar, que é da minha amiga Carol Sandler, que ela teve finanças femininas, ela foi muito pioneira também na época de internet, ela foi a primeira pessoa a falar de finanças pessoais, e aí ela também largou tudo, tipo, Corajosa no auge, também. e ela tinha um negócio gigante e começou a fazer um mestrado em literatura, então ela tem uma news de literatura. A de literatura, não é mais de finanças. Não, Carol Sandler. Sandler. Uma It Girl para sempre. Ai, que difícil. Eu fico pensando no capítulo 1º do livro, que tinha as It Girls eternas, assim, tipo Coco Chanel, Grace sim, Kelly. Eu acho que eu iria meio pra esse lado. São mesmo. Legal. Qual legado você quer deixar no mundo? Ser uma pessoa leve. Eu acho que esse é meu maior desafio, porque eu sou uma pessoa muito rígida às vezes, então, que é o oposto da leveza, né? Então, isso é o que eu mais quero, inclusive é minha palavra de 2025, leveza. Bonito. E eu quero poder ser lembrada como uma pessoa que levava leveza para os lugares. Muito bom. E Alessandra por Alê, uma coisa que só você sabe de você, assim, da sua intimidade. Quem é a Alessandra? Porque todo mundo te chama de Alê, né? Ninguém chama Alessandra, só sua mãe deve chamar. Minha mãe chama. Alessandra. E minha mãe, e a te sua mãe, que outro conhecer, dia eu assisti a missa com ela falou, eu não sei por que botam um apelido, Alessandra é um nome tão bonito. Maria Cecília tem uma amiga que não chama pelo Chuchu, nome. Alessandra. Minha mãe, com certeza minha mãe vai te chamar A gente de assistiu a Alessandra. missa outro dia, ela estava falando, seu nome é tão bonito, não tem que pôr apelido. É a cara da minha mãe. Você chama Maria Helena, sua filha? Ou Você mas não, eu chama chamo de Tutu. Tutu? Ah, tá. Chama Catarina também, tá vendo? Sério? Tutu. Eu não sei, eu acho que o que ninguém... É tão difícil. Uma coisa assim, sua, assim. É porque, ao mesmo tempo que eu sou reservada, eu acho que eu sou tão aberta. Talvez não de um jeito óbvio, mas os meus textos pessoais, eles são me muito entregam você. muito, né? Então, eu sou uma pessoa que tem muita esperança sempre na vida, que acha que tudo vai dar certo. E eu sou essa pessoa mesmo do bota o pé que o chão vem. Eu acho que é por aí. Que legal. Amei conhecer um pouquinho mais da sua história. Foi muito bom. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, aproveitem a ler um pouquinho e sigam ela na Substack. Amo News, onde mais vão encontrar ela. É verdade. Um beijo. Obrigada, amei. Obrigada. Viu? Adorei. Que bom, adorei. Gostoso.